Se você tiver um escravo, ele deve trabalhar por 6 anos e no 7º ano ele deve ser libertado. Bom, primeiro que essa lei não deve servir para nada para você, porque você não deve ter um escravo. E segundo, ainda que você tivesse, o Zohar diz que essa lei não é sobre nada no mundo material, mas sim sobre o mundo espiritual. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Mishpatim. Hoje vamos focar nos parágrafos de 1 a 4 do Zohar. Bom, o Zohar começa dizendo para nós que toda a porção de Mishpatim, na verdade, vem nos ensinar exclusivamente sobre reencarnação. Nada do que está escrito ali tem a ver com algo do mundo físico, embora, claro, na leitura literal vai ser o que parece. E aí o Zohar começa analisando um dos mandamentos que está lá, em Êxodo 21:2. Que diz o seguinte: se você tiver um escravo, um servo hebreu, ele vai ter que te servir durante 6 anos, no 7º ano você é obrigado a libertá-lo. Muito bem, o que significa isso então do ponto de vista cabalístico, do ponto de vista da reencarnação? O Zohar explica o seguinte: algumas pessoas, a maioria das pessoas, vem de um nível que se chama servidão. O que significa esse nível de servidão? Quem é o servo por excelência no mundo espiritual? É um anjo que a gente não costuma falar o nome dele inteiro, apesar dele ser positivo, Metat, final Ron. Então esse anjo Metat, ele é o fiel servidor de Deus, né? Todos os anjos são, mas esse é o mais elevado. E o anjo Metat, ele está num mundo chamado Briá, que é o segundo mundo de cima para baixo. Então o Zohar diz o seguinte: quando uma alma vem do mundo de Briá e daquelas 6 sefirot, que a gente considera 6 sefirot emocionais, ela vem nesse aspecto de servidão. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod ou Yesod. Se a alma da pessoa vem dali, quer dizer que ela é serva, quer dizer que ela tem que ficar encarnando nesse mundo, ganhando um corpo cada vez que ela vem, A alma em si não tem o corpo, ela ganha cada vez que ela vem, e ela tem que ficar fazendo trabalho, ok? Ela tem que ficar retificando as coisas, que estão erradas desde Adão, O problema, o processo de erro aconteceu com Adão, dali para frente todas as almas que vêm têm que ficar trabalhando nisso. Até quando? Até esses 6 níveis estarem retificados, Até Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod estarem retificados. Bom, e aí, quando isso acontece, o que se passa? Aí você vai para o nível superior, você sobe um nível. Qual que seria esse nível? O Zohar explica que é Malchut, é o nível mais baixo, do mundo superior de Briá, é o mundo de Atzilut. Então, em relação às outras 6, ela é considerada a 7ª, certo? Por isso que fala que no 7º você sai livre. Uma vez que você cumpriu as 6 sefirot, retificou nas suas várias encarnações, você sai livre, você chegou no nível de 7. E aí é por isso que você tem frases na Bíblia como: no 7º dia ninguém trabalhará, no 7º dia você vai descansar. O 7º, quem chegou lá, não tem mais trabalho a fazer, não tem mais tikkun a ser feito. A pessoa chegou no nível de Malchut de Atzilut, o primeiro mundo mais elevado. Agora, o Zohar conta uma coisa interessante, que não está nesse trechinho exatamente que a gente está lendo, mais para frente, mas ele diz o seguinte: apesar da pessoa que chegou em Malchut de Atzilut não precisar trabalhar, às vezes ela volta para a Terra, ela encarna de novo. E aí você vai falar, bom, para quê, se ela não precisa mais trabalhar? Então o Zohar explica que é um motivo muito lógico: ela encarna porque ela quer, ela escolheu, para ajudar os outros. Ela decide o seguinte: eu já cheguei na iluminação, eu já corrigi tudo que eu precisava. Por mim eu podia ser o escravo libertado no 7º ano, ficar eternamente descansando. Mas eu, me incomoda o fato da humanidade ainda não ter feito isso. Então eu volto, mesmo já tendo trabalhado, para ajudar os outros. E essas pessoas que chegam aqui, que vêm desse lugar, elas são aquelas completamente justas, completamente perfeitas. Aquelas pessoas que não erram nada, que nunca cometeram erro. Aliás, como eu, Eu nunca cometi um erro na minha vida, nunca fiz nada de errado.
Aliás, desculpe, fiz uma vez um erro, muito tempo atrás. Mas durou alguns segundos, logo eu corrigi. Eu achei que eu estava errado, e não estava. Aí eu logo corrigi e a vida seguiu. Então pessoas assim, né, como eu, que nunca erraram, perfeitas, que fazem tudo certinho, quer dizer que elas já vieram corrigidas, elas não têm mais trabalho espiritual a ser feito, e elas estão aqui por livre-arbítrio, por vontade delas para ajudar os outros. Por altruísmo, né? Para ajudar os outros a se elevarem. Todos os outros somos 6 servos, servos por 6 anos, estamos trabalhando nas 6 esfirotas emocionais, até que um dia, eventualmente, o trabalho se acabe e a gente também seja libertado. Um bom dia a todos.